Oi, gente. Esse rápido vídeo que eu faço agora busca dar conclusão ao nosso curso Trabalho e Educação da Licenciatura de História do Instituto Federal Fluminense, Campus Macaé. E busco aqui apresentar uma importante formulação da inter-relação entre educação e trabalho pensado a partir da proposta da escola unitária. As concepções da escola unitária, a escola integral ou mesmo a educação politécnica, elas são todas oriundas, originadas do campo conhecido como teoria crítica da educação. É, portanto, ligada à formulação dos teóricos mais críticos da sociedade vigente. E nesse sentido, essa escola unitária, integral ou politécnica, embora esses termos não sejam exatamente a mesma coisa, cada qual tem o seu momento histórico e seu filósofo de maior formulação, elas todas dialogam com alguns princípios similares, idênticos, diria. E essa escola unitária, portanto, parte de uma importante detecção, de uma importante observação acerca das sociedades de classe. E essa observação parte da ideia de que as sociedades de classe produzem escolas de acordo com as suas classes sociais. Então é possível dizer que no Brasil do século XXI existe uma educação voltada para a produção de intelectuais e de lideranças da classe dominante e também, por outro lado, uma educação voltada para a formação de uma classe trabalhadora extremamente precarizada, ligada ao trabalho simples, sem grandes desdobramentos para além de um conhecimento extremamente especializado. Portanto, essa dualidade educacional, que não é exclusiva do capitalismo, todas as sociedades de classe vão apresentar essa característica, ela é um dos motivos pelo qual se é pensado a educação unitária. Aqui, a biblioteca de uma escola da elite paulistana, cuja mensalidade é mais do que R$ 7.000 mensais. Dados esses de 2019. Certamente hoje está muito mais caro do que isso. Por outro lado, temos aqui a fotografia de uma escola pública no interior do Nordeste brasileiro. É importante dizer que essa escola de classes, ela não é apenas materializada pelas dificuldades ou as diferenças de infraestrutura que essas escolas apresentam. Elas fundamentalmente se baseiam também na proposta curricular que ambas as escolas oferecem aos seus públicos. Se por um lado a escola da classe dominante oferece um currículo enciclopédico, onde este jovem, esta criança vai ter contato com as formas mais elevadas de formulação filosófica, artística, cultural, física, científica. Por outro lado, a escola da classe trabalhadora é pensada através daquilo que ficou conhecido, não por implicância dos teóricos críticos, mas por força de lei, como currículo mínimo. Costumamos brincar, portanto, se para a classe trabalhadora, para a escola pública, existe um currículo mínimo, para as escolas da classe dominante, o currículo é máximo. Mas, portanto, a educação unitária parte do princípio de que uma mesma educação deve ser ofertada indistintamente para os jovens, para as crianças, para os adolescentes e para os adultos é, de uma determinada sociedade. Mas não é só isso. Esta proposta que busca dar aquela qualidade que é ofertada para as classes dominantes, para também as classes dominadas, ela guarda uma importante diferença com essa escola pensada na sociedade de classes do Brasil, por exemplo. E a importante diferença é que na escola na escola que nós pensamos, diferentemente da escola que aí está, defende-se a
formação do homem omnilateral, ou onilateral, ou completo, um homem integral, e não unilateral, especializado unilateralmente, esta que é uma característica da chamada divisão do trabalho, a necessidade do homem se especializar cada vez mais em um aspecto, abrindo, portanto, mão de outras dimensões da vida social, de outras formações, de outras construções de conhecimento e construções intelectivas. Né? Um outro importante, acho que essa é a fundamental diferença entre a escola da classe dominante e a escola unitária, é que aqui não há separação do trabalho intelectual do trabalho manual. Esta não separação busca efetivamente resgatar o sentido ontológico do trabalho, buscando com isso, nesse sentido, superar a alienação homem-trabalho, ou o fato de que toda a riqueza produzida na sociedade é uma riqueza produzida pelos homens, mas ela não é reivindicada assim. Os homens não entendem essa riqueza como fruto de um produto social coletivo, exatamente porque é intermediada essa produção por relações sociais marcadas pela propriedade privada que legitimam e até naturalizam a ideia de que aquilo que é produzido é propriedade apenas de um e não de toda a humanidade. E, em certa medida, é possível afirmar, eu pulei aqui do 4 para o 6, vocês não reparem não, tá, gente? É possível afirmar que a Rede Federal de Educação guarda em si, com todas as suas limitações, alguns aspectos importantes desta formulação de uma educação integral, como vocês vão poder observar a partir da análise da Lei 11.892 de 2008. Por outro lado, é importante diferenciar a educação em tempo integral da educação integral. A educação em tempo integral, que tem sido ventilada como a grande solução para a educação pública brasileira, é a ideia de que nós temos que estender a jornada de escolar. Então, em vez de se permanecer 5, 6 horas na escola, se permanece os 2 turnos. Mas, efetivamente, isso não significa uma mudança qualitativa dessa escola. É apenas uma extensão quantitativa daquilo que é ofertado nela, fazendo com que o jovem, a criança, permaneça mais tempo nessa escola, mas sem mudar a concepção daquilo que é ensinado, daquilo que é ofertado por essa escola pública. Né? Por outro lado, a gente, observando a Lei 12.513 de 2012, que é a lei que cria o Pronatec, a gente vai observar uma importantíssima influência da teoria do capital humano, falando de empregabilidade, falando da necessidade de formação para o trabalho aqui entendido apenas como mercado de trabalho, no seu sentido conjuntural e não no seu sentido filosófico. E este Pronatec vai beneficiar efetivamente o chamado Sistema S. Para quem não sabe, o Sistema S é conhecido como os maiores sindicatos patronais no Brasil. E SESI, SENAI, SESC, o Serviço Social da Agricultura, todos esses S's têm suas escolas e têm suas formações profissionalizantes e elas recebem verbas públicas, em especial a partir do Pronatec, para ofertarem essa educação de acordo com a concepção pensada pelo patronato. Então, não é incorreto dar a resposta da seguinte pergunta: quem educa a classe trabalhadora brasileira? A resposta que são os patrões, que efetivamente produzem essa educação para os trabalhadores no Brasil. E aí, só a título de comparação, eu peguei aqui um dado da minha tese de doutoramento, onde eu fiz um levantamento de todas as portarias que se destinou recursos para o Pronatec, e vocês vão observar que no período de 2011 a 2018, um total de mais de 8 bilhões de reais foi destinado a esta formação pensada de acordo com o capital humano. E a título de comparação, eu não tenho com precisão esse dado aqui, porque eu não investiguei a rede federal, mas
muitas estimativas dizem que dos, dos 100% de recursos destinados ao Pronatec, que a rede federal também era beneficiária, 90% se destinava ao Sistema S e apenas 10% se destinava à Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica. E aí vocês se perguntam, e é importante que afirmar que ambas as políticas foram produzidas por um mesmo bloco de poder, que era aquele bloco, o bloco PT, Lula e Dilma Rousseff. E aí vocês me perguntam, ora, mas como o mesmo bloco de poder pode produzir políticas tão antagônicas, tão contraditórias? Esta é uma contradição aparente. Se pensarmos bem, a principal proposta de composição política daquele governo era a ideia de um pacto social, que se demonstrou depois, no final das contas, extremamente limitado, como a gente pôde observar nos desfechos do acontecimento daquele bloco no poder. O que aconteceu ao final daquilo ali, com o golpe, né, de 2016. Mas essa ideia de pacto social, e acho que esta política, esses números que eu acabei de mostrar, materializa a expressão disso que eu vou falar agora. Todo pacto social, na verdade, significa a imposição dos interesses maiores das classes dominantes sobre os interesses das classes subordinadas, com o mote, com o slogan que é para o bem do Brasil, é para o bem de todo mundo, é para o bem do povo, é para o desenvolvimento da nação, sem pensar, ou querendo, melhor dizendo, querendo omitir as particularidades de classe, os interesses particulares que cada classe social guarda em seu projeto de Brasil. Então, nesse sentido, todo pacto social é uma forma de legitimar pela coerção ou pelo consenso a imposição do projeto de nação das elites que naquele momento estão governando. E parece que a expressão desses números nada mais é do que a clareza de quem foi beneficiado com a chamada política de expansão da rede profissional e tecnológica no Brasil. Se foi a escola que minimamente atende a classe trabalhadora sobre os marcos de uma educação politécnica, sobre os marcos de uma educação integral, ou se foi a escola que é efetivamente ofertada pelos patrões e pelos sindicatos do patrões no Brasil. Bem, com isso espero ter conseguido responder a esta questão, o que é a educação unitária, e efetivamente demonstrar como que no Brasil a gente tem um caminho longo a percorrer em se tratando de pensar a relação trabalho e educação num país marcado pela superexploração do trabalho à classe trabalhadora. Me encerro por aqui. 13 minutos, menos de 14. Falei que ia conseguir falar em menos de 15. Me superei. Espero que vocês façam bom uso desse vídeo e que ele sirva para amarrar os debates tão ricos que nós fizemos em sala de aula. Até, gente!